Olá! Hoje nós vamos fazer esse colete em máquina e frontura. Ele é um trabalho muito bonito, muito fofo, aqui na lã cristal. Então ele fica mais saltado. Conforme a lã é mais grossa, mais saltado ele fica, mais bonito ele fica. Esse colete tem punhos. Chegam até a altura do cotovelo. Então seria um colete manga 3/4. Poderia ser até chamado de bolero, já que ele não é tão largo assim. Aqui foram colocadas 120 agulhas, 120 pontos. Nas duas laterais eu tenho esse tipo de acabamento, um canelado, que daí evita fazer algum acabamento depois também. Na parte central, 3 desenhos, com 2 margens de um ponto levantado aqui. Esse desenho é feito com transportador, aumentando e depois diminuindo, e forma esse detalhe aqui. Muito fácil de fazer, basta apenas acompanhar o esquema. Eu deixo no final do vídeo o esquema do desenho. Pode ser usado em outras peças também. Vamos trabalhar? Saímos da formação inicial, elevando nesses do meio, um ponto de cada lado. Esses dois na lateral, eu puxo com o transportador de 2. E esse central, eu continuo somente elevando o ponto. Esses da lateral, agora eu começo a aumentar no meio também, para ele formar um desenho no meio. Esse central, só puxo o ponto. Com o transportador de 2, as duas agulhas laterais vão sendo transportadas, e o do meio vai sendo aumentado o desenho somente puxando o ponto, puxando a agulha para formar o ponto. Esse é o último aumento, porque o do centro já chegou nas duas bordas, faltando apenas uma agulha. Aqui eu tenho 14 agulhas nesse losango central. E aqui na lateral eu tenho 7 agulhas no losango central, mais essas duas elevadas. Agora é trazer para o centro os pontos para fechar o losango. Como essas estavam sendo transportadas, continuam transportadas. E o desenho central desse losango com transportador de 1 sendo diminuído. Esse é a mesma coisa. E o da direita repete esse desenho da esquerda. Assim, eu vou diminuindo até a formação inicial novamente. E ele se repete, o desenho constante dessa forma. Na lateral, eu deixo esse canelado largo, tanto de um lado quanto do outro, para formar a borda
porque ele não vai ter acabamento. Essa é apenas uma sugestão, pode mudar o desenho e tudo mais para esse mesmo modelo de trabalho aqui. E quando cai ponto, é só apanhá-lo novamente com atenção, com cuidado, porque esse ponto que caiu aqui, se ele correr, ele vai derrubando os demais todos. A formação do início, 3 pontos nesses 2 desenhos laterais e 2 pontos no desenho central. E assim eu vou fazendo toda a sequência do trabalho. Ele vai se tornando um trabalho comprido. Ele é um trabalho comprido, então preciso ir mudando o pente de posição quando atingir o chão. Mas é um trabalho muito, muito bonito. Esse canelado largo dá o acabamento lateral de um lado e do outro. E assim eu vou seguindo. Quando eu chegar a atingir a medida, que eu vou deixar sem pente, sem peso, descansando, e medir no centro. Quando atingir essa medida, eu faço um acabamento igual a esse do início e tiro da peça. Ela é um retângulo, esse trabalho é um retângulo, e depois nós colocamos os punhos à parte. Vou seguindo e mostro no final o trabalho para vocês e o esquema do desenho. Cheguei em 318 carreiras
esse é o tamanho que eu preciso fazer. Agora, passo os pontos máquina e frontura para formar novamente, que nem o início, um sim, um não. Começo de um lado e termino do outro. Posiciono na alavanca de deslocamento mínimo um pouco mais para o P. Já trago agulhas que são da frontura para a máquina e da máquina para a frontura. Faço um tubular, então aperto primeiro o parte, ergo o PR, baixo a regulagem para 3, passo novamente os pontos para cima, todos eles, e remalho. Aqui também há a possibilidade de costura fora da máquina, tirando com linha de outra cor, costurando fora da máquina. Mas, para mim, o acabamento aqui não é necessário que seja dessa forma. Só passo os pontos e depois arremato, remalhando na máquina mesmo. Esse modelo pode ser com punho ou sem punho. Esse vai ter punho, então vou marcar na máquina, selecionar 2 por 2. Esse tipo de selecionado, ele fica bonito e ele estica bem. Vai ser um punho largo, comprido. Não vai ser um punho muito apertado, porque ele serve como uma meia manga. Mas quem quiser terminar o trabalho por aqui também fica muito bom. Cria outro modelo. Para o punho, coloquei 80 pontos selecionados. E agora vamos tecer na regulagem 2, 60 carreiras. Esse punho não vai ficar bem no punho, ele vai ficar praticamente do cotovelo, meio cotovelo, um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo que o cotovelo. Por isso que ele tem 80 pontos e por isso que a regulagem é relativamente alta, para ele ceder e depois retornar à forma normal. Costurar um dos punhos numa das laterais, não até o final. Quanto mais pontos você tem, mais comprido ele fica. O punho ocupa apenas uma das partes. Aqui eu escolhi os canelados para fazer a lateral. Então, primeiro coloquei o punho no meio. Agora eu vou costurar os dois lados. Costurar e costurar o punho. Então, ele fica um colete com mangas. Caso não quisesse com punho, apenas escolhia uma quantia de pontos o suficiente para passar o braço, passar a mão, e o restante costura. Aqui eu vou fazer dos dois lados, tem que tirar a barra limpa. Fazer dos dois lados e está pronta a peça. Não precisa botão, não precisa mais do que 3 costuras.
E esse ponto fica muito, muito bonito. E ele é fofo. A lã ajuda. Quanto mais grossa a lã, mais destaque dá ao desenho. Eu vou terminar e já mostro para vocês. E aqui o trabalho finalizado. Costurado o punho e mais o restante dos pontos para formar o corpo. Esse não chega a ser bem um colete, seria mais um bolerinho pelo comprimento dele. Comprimento, no caso aqui, são a quantia de pontos, porque ele foi feito atravessado. Agora, olha só o detalhe do ponto em relevo, feito em relevo mesmo, frontura e máquina. Esse tipo de trabalho em colete, em blusa fechada ou aberta também, fica muito, muito bonito. Dá um pouquinho de trabalho? Sim, para quem tem frontura. É um tipo de trabalho que dá para fazer usando transportador, diminuindo, aumentando e dando um detalhe diferente. Esse tipo de trabalho valoriza bastante uma peça. Então, quando faz um trabalho malha lisa, ou malha que somente a máquina trabalhe, é um preço. Vamos dizer assim, tudo vale pelo trabalho em si. Quando é feito manual, como aqui, o trabalho valoriza mais ainda. E você consegue cobrar bastante em cima. Esse desenho, eu tenho o seguinte esquema. Essa parte central, depois duplica. Duas agulhas seguem fazendo a margem e o desenho na lateral aqui. Para quem queira copiar esse motivo, deixa eu deixar parado aqui. Para quem queira copiar esse motivo, ele pode ser usado em blusas, em jaquetas, em manga, somente na manga, fazer dessa forma aqui, também ficaria muito bonito. É preciso da frontura para fazê-lo, mas é uma opção para quem quer algum trabalho diferenciado. Então, esse é o nosso colete, que seria mais um bolero, feito com 2 punhos apenas e um pedaço de 1 metro de comprimento, 1 metro de tecido por 45 de altura. Esse trabalho também pode ser com mais pontos, a quantia que der para fazer na máquina, porque você coloca ele nesse sentido. Então, colocando 200 pontos ou 190 pontos, ele vai ficar um casaco quase de comprido. E se fizer com trabalhos assim, que não encolhem, a lateral aqui encolhe, então dá diferença. Se fizer todo ele com trabalhos assim em malha aberta, ele não encolhe, dá mais comprimento e fica muito bonito. O punho eu fiz nessa largura, pode ser mais comprido ainda. Aqui com 60 carreiras ele deu 13 centímetros. Fica na altura do cotovelo, metade do cotovelo. Poderia ser mais para baixo, mais para cima. Isso é um detalhe que dá para variar bastante. Certo? Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!